Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos trabalhando com o capítulo Feiras e Tropas. Sobre a questão da exploração do interior brasileiro, vamos falar aí no decorrer um pouco mais sobre isso. Mas vamos ver agora a questão do gado no Nordeste. Qual foi o papel deste animal no desenvolvimento do interior brasileiro? Durante o período colonial, a pecuária se desenvolveu para alimentar a população e comercializar produtos, como a carne seca, derivados do leite e do couro. Na região Nordeste, como as terras mais férteis eram destinadas à produção de cana-de-açúcar, os pecuaristas ocuparam o sertão e o interior. Então veja, como se precisava explorar e habitar, ou seja, povoar o interior brasileiro, optou-se para aquela região a questão da pecuária, já que o solo para a agricultura era um pouco ruim, porque era um solo seco e pouco fértil. Porém, para a criação de animais, se tornaria mais fácil aquele processo. Por isso, foi-se incentivada a questão da pecuária no centro do nosso país. Os governantes portugueses também incentivavam essa ocupação, pois queriam que o interior do Brasil fosse habitado pelos colonos. Então veja que o incentivo ao povoamento do sertão do centro brasileiro já vem desde a época dos portugueses, o incentivo ao trabalho e ao desenvolvimento da região. Na atual região Nordeste, surgem várias fazendas de gado, chamadas currais. Conforme adentravam o interior do Brasil, os vaqueiros também capturavam e escravizavam indígenas para trabalharem nos currais. Então, novamente, vemos aqui a questão da escravização dos povos indígenas para desenvolver trabalhos para os colonos. Vamos aqui na seção Trem da História. A região dos currais era muito seca. Para saber mais sobre a vida dos vaqueiros, leia o relato de um padre que conheceu currais nordestinos em 1697. Então veja o que ele fala sobre essa região, sobre os currais nordestinos. Comem estes homens só carne de vaca com laticínios e algum mel que tiram pelos paus. A carne originariamente se come assada, porque não há panelas em que se coza. Bebem água de poços e lagoas, sempre turva e muito assalitrada. Quando ele diz aqui, porque não há panelas em que se coza, coza significa cozinhar, é o mesmo que cozinhar. Quando ele se refere à água de poço e a água que eles bebem sempre turva, água turva é uma água mais escura. E a salitrada é salgada, com salitre. E por falar nisso, vocês imaginam que naquela época tinha geladeira? Não tinha. Tinha congelador? Também não tinha. Então não dá nem para dizer que se fazia um gelo. Como que eles faziam para manter a carne que eles iam se alimentar adequada, ou seja, sem estragar, sem apodrecer? Eles utilizavam o sal e a banha para manter a carne boa, como até hoje muitas pessoas usam. Inclusive, é moda atualmente o consumo dessas carnes, que foi aí que deu origem ao charque, a carne seca. Ela é mantida em tonéis ou barril grande, cheio de banha e muito sal. Se coloca muito sal na carne e põe no sol para secar, por isso que em muitos lugares também chama de carne de sol, para desidratar a carne. O sal faz com que a água da carne seca, o sal puxa a carne e aí ela dura mais tempo.
E atualmente essas carnes estão na moda, existem vários tipos, várias formas de manter a carne. Se diz termos como deixa a carne saturada na banha por não sei quantos dias. E ela custa muito caro atualmente, esses tipos de carne. Mas também existem aquelas que são mais em conta, com valor mais acessível. Você já comeu carne seca? Já teve a oportunidade de experimentar o charque? Muitos lugares usam essa carne para fazer na feijoada, para usar no escondidinho. Fica uma delícia. Eu particularmente gosto bastante. Então aqui, pessoal, na nossa seção Mão na Massa, o que pode ser produzido em uma fazenda de gado? Pensando numa fazenda de gado, a partir da criação do gado, o que se pode produzir? O que vem de origem do gado? A carne, o leite, o couro. Dá para se usar o osso para a fabricação de objetos, por exemplo, ou até medicamentos, cosméticos, ou ser feito alguns alimentos que usam o osso. Exatamente. Pensando para usar todas as partes do boi, é possível sim, certo? Mas será que junto com a criação do gado, eu consigo ter uma agricultura no mesmo espaço? Não é possível. Porque se eu for fazer agricultura no mesmo espaço que eu vou criar o meu gado, o gado vai estar pisoteando lá no campo para se alimentar e vai estar pisando em cima da minha semente ou da minha plantação e vai destruir. Ou então, o que crescer, o que o gado vai fazer? Vai comer. Então, no mesmo espaço, não é possível. E lembrando que para criação do gado, eu preciso de uma vasta área, de um espaço enorme para eu criar o gado. E para a agricultura, da mesma forma. Principalmente se eu estiver falando de espaço para depois revender, para comercializar. E se for uma agricultura de subsistência, eu também vou ter que ter um espaço grande destinado aos meus animais e um espaço grande para a minha agricultura. Então vamos ver aqui. Reflita sobre a pergunta, que é sobre o que pode ser produzido em uma fazenda de gado, e discuta aí com quem está próximo a você. Agora, circule os produtos da pecuária e seus derivados. Derivado é tudo aquilo que tem origem em um outro produto, certo? Então, para aquele produto ser feito, ele antes precisa vir de um outro, certo? Então, vamos lá. O milho, ele é de origem do gado? Não. O trator, ele é de origem do gado ou derivado? Também não. A própria vaca, dá pra gente saber que é uma vaca ali, porque tem a tetinha da vaca, não é? Vou aumentar a tela para que nós possamos ver melhor. Olha lá, aqui a vaca. Então, a vaca é um produto da pecuária. Aqui ao lado, frutas, maçã e uma cereja. Ela é da pecuária ou derivada? Não. Aqui nós temos um vegetal em crescimento. Ela faz parte da pecuária? Não, também. O inseticida para matar pragas ou insetos faz parte da pecuária? Não, também. Este outro desenho aqui, ó, que é a tetinha da vaca para poder pegar o leite, é da pecuária? Sim. Nós temos aqui, ó, uma garrafa de leite da vaca, representando aqui as tradicionais de antigamente, tinham esse formato. É da pecuária? Podemos dizer que sim, e podemos dizer que aqui é uma garrafa de leite. Aqui, uma imagem de irrigação, faz parte da pecuária ou derivado? Também não. O bife faz parte da pecuária? Diretamente, né? Um pedacinho da carne do gado para alimentar muitas pessoas. O queijo. O queijo faz parte da pecuária ou é um derivado? Sim, o queijo é, porque o queijo é um derivado do leite. Ele se origina no leite.
E por fim, nós temos o pão. O pão é derivado ou é um produto da pecuária? Não. Então, nós vimos aqui os produtos que têm origem na pecuária ou são derivados da pecuária. A vaca, o leite da vaca, a garrafa do leite, que pode ser também uma garrafa de iogurte, o que seria um derivado, o bife e o queijo. Certo, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui e nos vemos em breve em mais uma aula de história. Cuidem-se, turma! Tchau, tchau!